A ênfase atual que tem popularizado a Kabbalah é justamente o terceiro desses campos. Muita gente se interessa pela Kabbalah, não é para se isolar, para meditar, nada disto. Eles querem algo mais prático. É justamente a parte da mágica. Shalom, meus irmãos. Mais uma oportunidade importante para nós, para termos um estudo a respeito da Torá, assuntos importantes para a nossa edificação, principalmente para as pessoas envolvidas com o judaísmo messiânico, aqui da Beit Mashiach. Então nós temos que tratar de assuntos que são realmente importantes para sabermos como falar, sabermos como viver também. Uma coisa muito importante. Hoje vamos dar sequência para o estudo que nós começamos a semana passada. Nós tratamos sobre a Kabbalah e hoje nós temos então um estudo de sequência, o estudo 2, e vamos ver alguns aspectos que devem ser esclarecidos sobre este assunto para nós não sermos iludidos, não nos empolgarmos com alguma coisa que não seja realmente algo que possa trazer-nos edificação, que possa, acima de tudo, manter-nos em comunhão com o nosso Deus. Então, nós vamos tratar sobre este assunto. Então, vamos falar então da Kabbalah, a face esotérica do judaísmo. Eu encontrei na internet um estudo muito interessante, alguns aspectos que foram considerados pelo pastor Eguinaldo L. de Souza. Então, ele fez esse bom estudo e vamos ver então algumas considerações. Novamente, deixamos claro que nós não vamos tratar deste ponto com a intenção de esgotar o assunto. Esse assunto não será esgotado, mas vamos tratar alguns pontos que são realmente fundamentais, que a partir dos quais dá para ter convicção de que não precisamos ir além disso, não precisamos saber muito mais do que isto para nos posicionarmos e sabermos até que ponto vamos confiar numa escritura, num texto que realmente possa ser de acordo com a Torá. Vamos ver alguns pontos interessantes. Nós já comentamos, e eu acredito que muitos sabem também, que alguns artistas e algumas pessoas famosas deram um razoável destaque sobre esse tema, sobre esse assunto da Kabbalah. E a questão justamente que quando pessoas famosas fazem isto, desperta curiosidade em muitos outros. Então essas pessoas acabam se interessando e acabam indo atrás e se envolvem com este assunto, com essa temática cabalística. Bem, como eu disse, sem entrar muito em detalhes que não vão trazer acréscimos, esse tipo de ocultismo é comum entre os judeus já há mais de 1000 anos, porque aquilo que veio a formar o que nós conhecemos hoje como Kabbalah já tem mais de 1000 anos que vem sido permeado dentro do contexto do povo judeu. Então tem mais de 1000 anos nisto. E ele sempre permaneceu também à margem da religião oficial e sempre foi visto com desconfiança pelos ortodoxos. Houve muita resistência até no princípio. Aos poucos essa resistência ela diminuiu, muito mais rabinos aceitaram, contudo, ainda assim há uma resistência. E hoje até que não é, já esteve muito mais em evidência do que hoje. Bom, então muitos rabinos ortodoxos também veem a própria Kabbalah com uma certa desconfiança, não aceitam tão facilmente assim. Todavia, esta prática ela está na moda. E é porque toda forma de ocultismo hoje em dia também está em moda. Ela entra, então, no mesmo cesto que muitos ramos do misticismo, como coisas da teosofia e todos os seus derivados, nós vamos ver que a Kabbalah acaba se envolvendo de alguma maneira, até influenciando todas estas coisas. Existe um site esotérico que descreve, não vou nem dizer qual é o nome, descreve muito bem este relacionamento
entre a Cabala e Nova Era. Era de uma forma muito clara, ele coloca assim. Diz assim lá no texto: o estudo da Cabala era até os anos 70, reservado a alguns poucos iniciados, especialmente aos rabinos judeus. Mas os ventos da nova era de Aquário abrem as portas para que os conhecimentos ocultos possam ser acessíveis a todos aqueles que desejam se desenvolver espiritualmente, conhecendo a sua finalidade no planeta Terra. Bem, essa é a colocação neste site, valorizando bastante a Cabala como reveladora de coisas ocultas. Bom, muitos dos adeptos da Kabbalah gostam de atribuir, você vai ouvir isso de pessoas, ou até mesmo ler alguma coisa, atribuir as origens da Kabbalah aos tempos primitivos, como procedendo desde Adão, passando por Abraão. Os primeiros a esboçar realmente esses ensinos pertencem ao segundo século depois do Messias, como os rabinos Ismael ben Elisa, Nehunia ben Akana e Shimeon ben Yochai. A este último, inclusive, se atribui a autoria do principal livro da Kabbalah, que é o Zohar, embora isso não seja definitivamente verdade. Os estudiosos do judaísmo consideram como verdadeiro autor um rabino medieval espanhol, Moisés de León. Viveu entre 1250 e 1305. Era conhecido como místico e cabalista. O Zohar, a palavra Zohar significa esplendor, é um comentário esotérico do Pentateuco, ou seja, da Torá. Então, o termo Kabbalah, como é usado por muitos hoje, vai além de seus limites judaicos. Talvez esteja sendo usado principalmente pelo seu rótulo de magia branca, a fim de amenizar esse impacto da prática da bruxaria. Bem, atentem para esses detalhes, certo? Tem muita gente que vai negar de pé junto que tem alguma coisa a ver com isso, mas sim, tem sim. Em seus princípios, ela abrangia 3 campos. A metafísica especulativa, que busca explicar o funcionamento do mundo e formular uma compreensão da realidade, para tentar explicar como funcionam as coisas, o propósito das coisas. É uma coisa bastante de pensamento, uma coisa... Bom, a partir do momento, como está dito, metafísica, vocês procurem um dicionário de significado, vocês vão ver, e ainda mais quando ela é especulativa, é somente das ideias. Bem, a outra parte, outro campo da Kabbalah, é a ética ascética, que incentiva um afastamento físico do mundo, muito semelhante ao monasticismo. Quem já leu um pouco da história do cristianismo vai lembrar de um período chamado período do monasticismo, quando começou, que quando surgiram os monges chamados cristãos, em que a ideia era que se algumas pessoas quisessem manter a sua santidade, quisessem buscar as coisas espirituais, tinham que se isolar. Então, os primeiros monges criaram então os monastérios. Eram construções aonde aquelas pessoas se isolavam completamente da sociedade. Viviam uma vida cheia de regras muito rígidas, de isolamento dos prazeres, comendo o básico e se dedicando muito à meditação. Então, a Kabbalah também, ela encontrou, assim, estimulou um dos campos em que as pessoas eram estimuladas, principalmente aqueles grandes estudiosos, eles se isolavam e assim eles se dedicavam à meditação. Então, isolados,
não conversando, deixando o pensamento das coisas materiais e ficava somente viajando no contexto mais do pensamento. Então surgiu esse contexto também, é uma das coisas que aconteceu com muita similaridade, como eu disse, ao monasticismo cristão. E por fim, o terceiro campo é a magia supersticiosa, que apresenta as mesmas características dos demais títulos de magia e que emprega a ferramenta para essa parte mágica, emprega os nomes de Deus, de anjos, e aplica amplamente um tipo de numerologia, aquela que nós chamamos de gematria. Bem, a ênfase atual que tem popularizado a Kabbalah é justamente o terceiro desses campos. Muita gente se interessa pela Kabbalah, não é para se isolar, para meditar, nada disto. Eles querem algo mais prático. É justamente a parte da mágica, da magia. Isso que tem atraído muita gente. E tem caído no domínio não judaico, muita gente de fora. Então, tem se dado muita ênfase nos chamados poderes mágicos, a comunicação com anjos e outros aspectos semelhantes. A própria comunidade judaica, algumas vezes, vê com bons olhos esse despertamento cabalístico. Então, nós vemos pessoas mudando os hábitos, mudando muitos conceitos, porque vão buscar justamente nestas coisas supersticiosas, coisas que nós vemos dentro do judaísmo, com muita influência da Cabala, muita superstição. Nós vemos muitas coisas e nós temos que tomar muito cuidado com isso, não nos deixando envolver com amuletos e coisas semelhantes, porque com certeza entra no campo das coisas que desagradam o nosso Deus. Vamos prestar muita atenção nisto. Então nós vemos que a Cabala tem sido bastante despertado muito interesse por estas coisas. Então nós vemos pessoas aí realmente se dedicando a esses amuletos. E tem gente até ganhando dinheiro com isso, mas esse é outro assunto. Vamos ver os verdadeiros fundamentos, então, da Cabala. Apesar das constantes referências, então, primeiro ponto, nós vamos ver que as pessoas que falam sobre a Cabala referenciam muito a lei e os profetas, né, a Torá e os profetas, e alegam que os seus ensinos estão fundamentados nas escrituras do Tanar. A verdade é que a Cabala não fundamenta nestas doutrinas, ela não se fundamenta, não. E também as suas práticas não têm fundamentação na Torá, não. Trata-se apenas de uma forma de garantir aceitação e credibilidade. Nós sabemos que alguns escritores, nos primeiros séculos da Era Comum, algumas pessoas escreviam sobre, até mesmo no cristianismo, algumas coisas, aquilo que nós chamamos, alguns até como livros apócrifos. Muitas pessoas escreviam as suas ideias e diziam que quem escreveu foram os apóstolos, e então queriam dar autenticidade para aquilo que se escreve e aceitação. Tanto que tem pessoas que até hoje aceitam certos evangelhos de Tomé, evangelho de Pedro, vários outros, uma grande gama de literatura apócrifa, que se começar a se dar valor a isso, aí a cabeça de todo mundo vai dar nó, porque as coisas entram em contradição, em conflitos, e não tem condições de nós tratarmos assim. A própria Kabbalah, ela também, para tentar garantir a sua aceitação, não somente entre o contexto judaico, até fora, ela tenta dar embasamento na Torá. Mas nós vamos ver que a coisa não consegue se sustentar desta maneira. Então, uma coisa que nós temos que
entender, já que ele quer fazer esta forma de aceitação e credibilidade, mas nós temos que fazer uma diferença muito grande em uma aceitação das Escrituras e uma aceitação exclusiva das Escrituras. Uma coisa é simplesmente aceitar a Escritura, mas outra coisa é dizer, não, a Escritura é só ela. Então, muitas correntes religiosas estão dispostas a reconhecer a autoridade das Escrituras, se essa autoridade não for única. Ou seja, outras literaturas podem estar junto com ela, porque assim abre uma gama maior de apoio a ideias, né? Então, se tiverem que derivar suas práticas e ensinos somente dela, com certeza essas ordens religiosas vão rejeitá-las. Recusam-se a beber apenas desta fonte. Só será utilizado aquilo que se harmonizar com o conteúdo de outras fontes. O demais será rejeitado. Nós vamos encontrar isso com muita frequência em muitas religiões. Verifique quantas religiões, por exemplo, consideram, vamos chamar a Bíblia, que para nós é o Tanar, é o Brit Hadashah, consideram a Bíblia como um livro adequado, até se baseiam com ele, mas não somente. Junto com com a escritura que nós entendemos como do Eterno, outras escrituras vão ser acopladas para trabalharem juntas. Podemos citar uma lista grande de religiões em que, às vezes, ele, apesar de aceitar que a Bíblia é verdadeira, mas ele segue mais outros livros e outros comentários do que a fonte de toda a inspiração. Um número grande de religiões. Podemos citar várias, certo? Em que, como disse, mais valem os outros comentários do que a origem. E no contexto da Kabbalah, ela se tornou deste jeito. Então, argumentando que porque está na Torá, é só para dar fundamento, mas a ponto que existem rabinos que ensinam que a própria Kabbalah é Torá. Tem que estar junto. Então, aquilo que não estiver de acordo, deixa fora. Mas se aqui combina com aquilo, está de acordo, então aceita e começa a ampliar a coisa e se afasta da origem, da raiz. Muito importante. Então, outro ponto que nós temos a ver, primeiramente, sobre esse aspecto da aceitação de outras literaturas. Outra coisa também que nós temos que prestar muita atenção é de que o que nós conhecemos hoje como Kabbalah, ela sofreu uma influência muito grande do chamado neoplatonismo. O neoplatonismo influenciou bastante a Kabbalah. Neoplatonismo, já deu para perceber? Tem a ver com Platão. Quem foi Platão? Um famoso filósofo grego. Bem, a literatura de Platão teve tanta influência na Kabbalah que nós vamos ver que, de certa forma, vamos ver os detalhes. Então, em que o neoplatonismo influenciou a Kabbalah? Primeiro, nas questões que envolvem a alma. Em vez de se fundamentar na Torá, foram fundamentar em Platão. Sim, esses sábios foram buscar em Platão resposta para a alma e não na Torá. Então, esta seria, a alma, uma das emanações do Uno. Não vou nem entrar muito em detalhe nisso. Também é bem possível que, a partir do neoplatonismo, a chamada metempsicose, quem não sabe muito bem o que significa essa palavra, reencarnação, acho que isso você sabe o que é, né? Ela entrou nas doutrinas cabalísticas. No platonismo, a alma humana, por punição e expiação de uma falta, anima sucessivamente corpos terrenos. Ou seja, a necessidade de purificação faz com que ela vai habitar em muitos corpos terrenos.
O neoplatonismo colocava Deus como o inefável, ou seja, tão distante, tão perfeito, inalcançável, podendo ser atingido em sua plenitude apenas através do êxtase. Bem, o que é êxtase? Depois você procura no dicionário para saber mais detalhes. Mas tem a ver com a meditação, você se desligar do mundo e só ficar pensando. Então, se ensinar isso também na Cabala, que as pessoas devem meditar. E essa meditação, irmãos, não é meditar na palavra, não é meditar em oração, não. É uma concentração em que você foca o nada, esvazia a cabeça e pensa em algumas coisas que saem além do material. E Platão já ensinava isto, que se alcança o conhecimento do inefável através do êxtase. E este pensamento influenciou e transformou a Kabbalah em um misticismo estático. Um dos aspectos mais destacados da Cabala por toda a Idade Média foi essa questão. Vale lembrar que o judeu Filon, de Alexandria, teve muito a ver com isto. Ele viveu no primeiro século depois do Mashiach e tentou fazer uma síntese entre a lei mosaica e a filosofia platônica. Qual foi o resultado disso? Foi transformar Platão em um Moisés grego e a Torá em um livro esotérico. Ele trabalhou muito nisso, esse tal de Filon. Então, o que aconteceu? Ele queria transformar a Torá num livro esotérico cheio de linguagens simbólicas e misteriosas. Então, essa começou a despertar aquela curiosidade do o que é um mistério, as coisas escondidas, as coisas ocultas, aquilo que está atrás do texto. Começou a despertar a curiosidade das pessoas para irem além do que está escrito. Bem, então, isso contribuiu muito nos anos vindouros para uma aproximação entre a filosofia grega e o judaísmo. Hoje em dia temos muita gente no meio messiânico preocupado com doutrinas greco-romanas no cristianismo, mas não se preocupam com a influência grega no próprio judaísmo. E acham que o máximo são aqueles que pregam essas coisas profundas, essas coisas que difíceis de alcançar. Olha só o risco de quem se interessa em conhecer a Kabbalah. Está pisando em terreno pantanoso, terreno que tem areia movediça, terreno que gruda e suja e mata. Tome muito cuidado com isto. Olha o que diz o texto que nós encontramos em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Como é que nós conhecemos a Deus? Não é nos isolando, não é entrando em êxtase, é simplesmente sendo humildes na presença do nosso Deus, e Ele se revela para nós. Ele se revela a cada um de nós, sem precisarmos nada destas coisas. A doutrina da reencarnação na Kabbalah é a mesma do espiritismo kardecista. Embora alguns, semelhantes aos hindus, por exemplo, que defendem que uma alma pode voltar como um animal, como uma planta, ou mesmo uma pedra, conforme o hinduísmo apregoa, todavia, esses conceitos, ainda que não é isso que a Kabbalah ensina, mas fala sobre reencarnação. Mas isso se choca de frente com as concepções da Torá. Embora os defensores da reencarnação no judaísmo tenham citam inúmeros versículos bíblicos, mas já vi uma doutrina que quer se basear
em textos fora de contexto, querem dizer que o texto diz uma coisa quando ele não diz nada disso. Muita gente interpreta doutrinas escusas fazendo esse tipo de jogo que realmente é desonesto. Tem muitas pessoas que são desonestas com as escrituras e com doutrinas. É o que acontece na própria Kabbalah. Porque eles citam textos das escrituras, mas que não tem nada para fundamentar aquilo que eles afirmam. Nenhum só versículo, seja da primeira aliança ou da nova aliança, nenhum versículo existe em apoio a essas crenças. Não há qualquer referência a uma pré-existência da alma. Muitos já ouviram falar nisso. Não está escrito nada disto. E nem uma posterior reencarnação dessa alma, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Nós temos algumas referências que estabelecem um início único para cada ser humano. Diz o texto em Zacarias 12:1, por exemplo. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Está muito claro. Não existe essa pré-existência da alma do homem, não. Deus forma o espírito do homem dentro dele. Essa é a criação de Deus. E também garante, o texto bíblico garante um fim único para cada ser humano. Vamos pegar apenas uma referência aqui, que é justamente a de Hebreus 9:27, que você conhece bem. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então o homem não fica morrendo várias vezes, é uma vez só. Então, que fica claro isto. Então essa doutrina toda da reencarnação não nasceu nas páginas da Bíblia, com certeza. Um terceiro ponto também que nós temos que levar em consideração é a questão da magia. Essa parte que interessa muita gente. Numerologia, amuletos. No universo da Kabbalah, o mais forte não são as noções metafísicas, aquilo que não pode ser explicado, os êxtases espirituais, mas o mais forte é a magia, que chamam de magia branca, como se utilizar de nomes mágicos, números e amuletos. Do mesmo modo que as demais práticas mágicas, com a diferença que extrai seus elementos do contexto judaico. Então, é a mesma coisa que toda forma de magia que você tem por aí. A única coisa é que tem uma aparência judaica. Está tudo dentro de uma linguagem, algumas coisas desse tipo. Há amuletos com o Shem. Hashem. Nós falamos muito, Hashem, não está tudo bem, não tem nada demais, dizemos Hashem, o nome. Mas quando ele é utilizado num contexto outro, pode ser problemático. Então, amuletos como Shem, o nome falado do Deus que, segundo os cabalistas, realiza milagres. Somente o uso do nome realiza milagres. Nomes de anjos. Sabe quantos nomes de anjos são citados nas Escrituras? Só 2. Só 2. Mas eles arranjam um monte de outros nomes de anjos, é lógico, fontes não bíblicas, que são pronunciados em busca de resultados. Ou seja, só do fato de citar o nome desses anjos, vai acontecer alguma coisa. Uma coisa que vocês vão encontrar com os seguidores da Kabbalah. Nomes de pessoas são mudados para completar certos valores numéricos considerados favoráveis e livra-se de outros nomes que são considerados prejudiciais. Muitos dos seguidores da Kabbalah alteram seus nomes por questões místicas, certo? Você vai encontrar isso, em princípio, como Feng Shui, e tantas coisas. Os amuletos cabalísticos
contém vários supostos nomes de Deus e de anjos, assim como fórmulas com bênçãos ou maldições. É muito comum encontrarmos estas coisas. Cuidado com, às vezes, aquilo que chamam de objetos judaicos, na realidade tem outro contexto. Já chegamos a comentar a respeito do Hamsa, aquela mãozinha. O que tem naquilo? Por que eles acreditam que aquilo produz, dá boa sorte? É lógico, como disse, a origem do Hamsa nem sequer é judaico. Mas o que tornou aquilo lá como algo associado ao judaísmo? O fato de inscrições em hebraico serem colocados naquele objeto. Então atribui-se não apenas o objeto em si, que já é um amuleto de sorte, como ainda aquela oração colocada ali em hebraico, ela vai dar, então vai potencializar alguma coisa que vai trazer benefícios à pessoa que tiver aquilo, ou andar com aquilo, ou colocar em casa. São misticismos completamente dissociados de fundamentação da Torá, que tem influenciado muitas pessoas. Como eu disse, apenas um exemplo, existem muitas outras coisas, muitos outros objetos. São coisas que nós vamos encontrar até mesmo no Sidur tradicional. No Sidur tradicional existem certas orações que não são salmos, que não são textos das Escrituras, não são textos dos profetas, mas que são orações cabalísticas. Existem orações cujo objetivo é atrair poder ou atrair alguma coisa como que com poderes mágicos. Mas muita coisa é ensinada que nem sequer, não está também nem no Sidur. Pessoas começam a gravar certas orações poderosas para isso. Tem oração para viajar, oração para fazer isso, oração para trabalhar, oração para entrar em casa, oração para sair de casa. Certas coisas que estão totalmente fundamentadas em critérios cabalísticos. Cuidado com o que você fica rezando sem saber sua origem. Muitas coisas que são estas orações estão fundamentadas em princípios que, toma cuidado, veja se tem fundamentação nas Escrituras. A Escritura não diz que a nossa alma sai do nosso corpo à noite, quando nós estamos dormindo, fica vagando, e quando acordamos a alma volta para o corpo. Olha aí onde é que você está confiando. Não precisa dizer muito, alguns já sabem a que eu me refiro. Bem, então essas coisas são complicadas. Então, como eu disse, muitos amuletos têm isto. E certas combinações obscuras e quase incompreensíveis de letras. É que realmente o tempo não nos permite e não convém nós entrarmos muito em detalhes, porque além de tomar tempo, vai encher a cabeça com informações que não são úteis. Mas já citei que atribui-se principalmente ao hebraico mais moderno, aquela forma quadrática, em que, se você for ver certas inscrições, tem alguns sinaizinhos, uns risquinhos extras ali nas letras. Bem, há muito misticismo envolvendo isto. Não estou dizendo que a letra hebraica é mística, não. Tem nada, é simplesmente uma forma de escrever. As letras estão tudo bem, não há problema nenhum. O problema é o que se atribui a ela. Você vai encontrar alguns escritos rabínicos dizendo que o hebraico é a língua que Deus fala, como se Deus precisasse de alguma língua. Faz-se muito isso que o próprio filosofia grega também faz, é o antropomorfismo de Deus. Atribuir a Deus características físicas do ser humano. O nosso Deus não tem nada a ver com as características físicas. Deus não precisa ter tamanho, então ele não precisa de corpo. Deus não precisa ter membros, ele não precisa ter mão, pé, ouvido, nariz, boca. Não, Deus não precisa nada disto. Mas a Torá cita, lógico, é uma forma de se expressar. É uma linguagem que torna mais compreensível para nós. Mas Deus não precisa de nada disso. Como foi que Deus criou as coisas?
texto lá em Bereshit está escrito. Como foi que Deus fez a luz? Será que ele tinha habilidade manual para fazer a luz surgir? Ou está escrito que Deus disse, haja luz e passou a existir a luz? Não é assim que Deus criou tudo, simplesmente dizendo, haja, seja feito. Basta ele querer. Deus não precisava de habilidade manual, Deus não precisa de pés para se deslocar, Deus está presente em todo lugar, Deus não é ser humano, Deus não é limitado a um corpo, Deus não tem forma, Deus é espírito. Vamos nos ater ao que diz a Bíblia, irmãos, vamos entender a linguagem da Bíblia. Então, tira essa ideia que tem lá na Capela Sistina, que Deus é um homem velho tocando a ponta do dedo do homem lá. Não, esquece isso. Isso é mentalidade medieval totalmente fora da realidade. Então, não é assim. O que nós encontramos, então? O hebraico são letras. Casualmente, se usa essas letras também para dar valor de números. Então, eles não conheciam os números arábicos, que seriam inventados muito tempo depois, então eles usavam as letras do hebraico para números. Certo? Então, atribui-se isso a essa combinação. Não sei de onde eles tiraram isso, mas eles fazem associações de números. Eles criaram uma coisa bem rebuscada, certo? Com certos poderes, como se as letras tivessem poderes. Então eles juntam isto. Eles fazem combinações esquisitas e quase incompreensíveis de letras, simplesmente para que aquelas letras atraiam uma coisa boa ou possa atrair uma coisa má para amaldiçoar alguém. Uma das combinações, prestem bem atenção nisto, uma das combinações mais famosas da Kabbalah é a palavra abracadabra. Oh, todos os mágicos que usam isso, né? E ninguém sabe de onde veio. De onde veio? Da Kabbalah. Que significa algo mais ou menos assim. Some depressa com estas palavras. E segundo o ritual, tinha que ser proferida para doentes, a fim de curá-los. Esse some depressa, some a doença, né? Some depressa com essas palavras. Então a pessoa dizia abracadabra. Isso tornou-se, assim, se associou isso à magia. Porque é mais ou menos a mesma coisa. Então, ninguém comece a falar abracadabra para doente, não, porque não vai acontecer nada, tá? É uma coisa, e não se associa a isso de forma nenhuma. Bom, o forte elemento ritual e mágico que se manifestou com a Kabbalah nesses últimos tempos, traz com ele, o que ele traz com ele é a fé em amuletos e outros tipos de objetos sagrados. Isso é comum quando se desenvolve o lado supersticioso das religiões. Vou citar alguns exemplos do que atribui-se poderes a objetos. Vocês sabem que a cultura judaica tem o hábito de ter a mezuzá. Vocês lembram o que é mezuzá? Mezuzá é aquele objetozinho que se prende no portal das portas. Baseado no texto bíblico, que colocará a palavra nos umbrais das portas. Tudo bem, a palavra de eterno nos umbrais das portas é bíblico. Mas quando você aprende, você pega o ensinamento de que aquele pergaminho que está dentro da mezuzá, que foi escrito por uma pessoa especialmente ungida, que escreveu aquele texto e colocado dentro do pergaminho, aquilo lá é kasher, aquilo lá é especial, aquilo tem poder, e quando colocado na porta, aqui não entra mal olhado, aqui não entram coisas ruins, não entram demônios, porque a mezuzá está presa na porta. E se coloca em tudo quanto é lugar, em todas as portas. Agora, depois de um certo tempo, o dono da casa tem que tirar a mezuzá, quando ela está muito velha, tirar aquele pergaminho, porque as letras começam a se deteriorar, começa a perder o poder de proteção da casa. Aí tem que comprar um novo, certo? E vai ver quanto custa esse pedacinho de pergaminho novo. Tem um mercado bom aí. Aí tem que trocar, porque senão perdeu a proteção da casa. Meu Deus do céu, um pedacinho de pergaminho dentro de um objeto artístico, que é a mezuzá tem
vários tipos, vários formatos. E aquilo vai proteger a casa. Uma coisa é ter a palavra de Deus presa nos portais das casas. Outra coisa é ter que aquilo tem poder de fazer alguma coisa. Isso é mágica. Isso é bruxaria, querendo aceitar essa palavra ou não. Nada contra termos Mezuzá, mas tudo contra o que se atribui a ele, que não é a origem da coisa. Então tudo isso surgiu com a Kabbalah. Esse é um exemplo, mas não é só isso não. Tem muito mais dentro do misticismo judaico fundamentado aí que está associado a isto. Então, a Kabbalah compreende dois aspectos: a teórica e a prática. A teórica é aquela do pensamento, meditação, todas aquelas coisas. E a prática é essa parte de querer atribuir poderes, forças que ajudem de alguma maneira a pessoa interessada. Em seu aspecto prático, os cabalistas alegam utilizar como propósito e intenção a magia branca, pois operam com os nomes santos de Deus, em contraste com a magia negra, que usa poderes demoníacos. Isso é bruxaria. Como se houvesse realmente uma diferenciação. Só pelo fato de usar o nome de Deus não vai tornar a magia branca ou negra. Apesar desta aparente distinção, como toda forma de magia, a Kabbalah busca manipular a realidade por meio de fórmulas e palavras mágicas. Segundo o estudioso judeu e discípulo do cabalista Isaac ben Solomon, o tal de Haim Vital, ele diz o seguinte: é difícil definir as linhas prevalecentes dentro das práticas mágicas cabalísticas. Ele enfaticamente aponta os perigos que envolvem as fórmulas mágicas, mesmo quando usadas para meditação espiritual. Em certos praticantes, a linha divisória entre magia negra e branca é difícil de se distinguir, especialmente no que envolve o quê? Necromancia, exorcismo e no uso de amuletos. Olha só em que se envolve a Kabbalah. Lembra o que significa necromancia? É falar com os mortos. Exorcismo? Exorcismo, Yeshua nos ensinou a expulsar demônios. Só que o exorcismo pode ir além disso. É comunicação com os mortos também. Expulsar os espíritos, como eles dizem. E uso de amuletos. E também é ligada a muitas outras ciências ocultas. A Kabbalah se envolve com astrologia. Esse negócio de horóscopo. Isso é uma coisa mística, mágica de povos antigos. A astrologia não tem nada de Torá, irmãos. Não tem nada da Torá. Acreditar que os astros influenciam o nosso destino, nossa vida, isso é misticismo. Nada na Torá ensina a fazer isto. Outras coisas, outras ciências ocultas também. Então, é ligado a coisas como astrologia, alquimia. O que é alquimia? Alquimia é o que os alquimistas antigos da Idade Média eles tentavam transformar chumbo em ouro, uso de químicas que não são exatamente a ciência que nós conhecemos, mas buscando poderes ocultos, poderes cósmicos, coisa parecida até mesmo com o tal de Hahnemann, com a sua... me fugiu aqui. Esses remédios que fazem potenciação com diluição aí, cuidado com isso. E também a quiromancia. Já ouviram falar em quiromancia? Leitura das mãos, porque os ciganos faziam. Isso está na Kabbalah. Também a quiromancia. Irmãos, o judaísmo sem Yeshua levou os rabinos ao longo dos anos a se voltarem a uma forma mística e distorcida de judaísmo. Isso não é judaísmo de verdade.
influenciado por elementos esotéricos, gnósticos e neoplatônicos. Então, a magia judaica não é em nada melhor do que a magia pagã, a magia que você vê em outras religiões, Wicca e coisas desse tipo aí, Macumba, Umbanda, tudo tem muita coisa a ver. Simplesmente porque ele usa elementos bíblicos como referência, não torna a Kabbalah diferente deles. Não é só os nomes de Deus que são utilizados nos encantamentos, mas também de supostos nomes de diversos anjos. Não vou entrar nisso porque tem muitas coisas também, irmãos. Ele tem nomes de anjos, nomes diferentes que não estão na Torá, que são citados como existisse até antes de Adão. Começam tantas histórias que distorcem as escrituras, irmãos. Uma pré-criação antes de Adão, queda. Bom, não vou entrar. Tem vários nomes, nem vou citá-los. Tem desde demônios, tem demônia, tem de tudo que você possa imaginar. Então, anjos, anjas, né? Você encontra isso lá também. Então, irmãos, é bom frisar que os nomes dos anjos não são tirados dos livros canônicos da Primeira Aliança, pois só se faz referência ao nome de dois. Só temos Gabriel e Miguel. São os únicos nomes de anjos citados nas escrituras da Torá. Okay? Então, não tem outro. Quanto ao uso de nomes de Deus, a Kabbalah não precisaria envolver-se com tanto ocultismo para encontrar Deus. Esse uso ilegítimo que fazem dos nomes de Deus, irmãos, presta bem atenção nisto. A maneira ilegítima com que eles fazem o uso do nome de Deus pesa sobre as suas vidas como uma maldição. Olha o que está lá no próprio texto de Êxodo 10, irmãos, nos 10 mandamentos, as 10 palavras. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E é isso que os cabalistas fazem. Usam o nome do Eterno para magia. Isso é grave. Bem, aos cabalistas, cabe retirar de sua vida toda interpretação obscura, todo ritual inútil, todos esses objetos sagrados que não passam de idolatria disfarçada. Então voltem-se para as páginas da Torá e ali reconhecer o verdadeiro plano de Deus para suas vidas, deixando de lado fantasias e enganos. O homem não terá que dar contas de alguma coisa que esteja escondida nas Escrituras. Não. As coisas evidentes que Deus tem demonstrado na sua palavra é que nós temos que dar contas. A desobediência à Torá é daquilo que está claramente escrito, não do que está escondido. Então não tem nada escondido, irmãos. Tudo que Deus revelou estava oculto para nós, que é importante para nós, o Eterno já revelou. Nós não temos que buscar nada escondido. Então, por favor, irmãos, parem com esse negócio de usar gematria. Não use numerologia, não use código da Bíblia, não use essas coisas porque não tem base na Torá. Fujam disso. O nosso adversário, Satã, usa muitos meios para enganar. Ah, mas se fizer conta assim dá certo. Irmãos, não interessa se a conta dá certo ou não está. A origem disso é escusa. A origem da gematria é escusa. Não use isso. Ah, porque o nome de Yeshua tem um número tanto. Vale. Esquece isso. Vai pelo que está escrito. Vai pela palavra em si, não pelos números. É isso que a Torá nos ensina. Yeshua nos ensinou Torá, ele não ensinou Kabbalah. Então, irmãos, tomemos muito cuidado com essas coisas. Como eu disse, irmãos, a Kabbalah é uma literatura extensa, tem muita coisa, que se fosse falar sobre tudo, para dar um curso de Kabbalah, nem eu quero saber de tudo isso não, irmãos, porque não vale a pena.
disse que um cabalista leva 30 anos para ficar mestre em Kabbalah. Eu não quero ser mestre em Kabbalah. Eu quero conhecer da Torá o suficiente para que o Eterno possa me abençoar e que eu possa ser usado pelas suas mãos. Porque nisto estou garantido que eu vou fazer parte do reino de Deus. O conhecimento da Torá que Yeshua me ensinou me fez filho de Deus. Eu não preciso buscar nada fora disto. Bem, irmãos, que tenha sido útil para os irmãos o conhecimento sobre estas coisas. Que o Eterno nos abençoe de maneira muito especial. Medite sobre tudo isto. Leia as Escrituras e você vai ser grandemente edificado. E assim, encerramos este estudo. E que o Eterno possa abençoá-los cada vez mais. E continuaremos com nossos estudos todos os sábados a partir das 19 horas. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.